nas passagens. Glória a Deus. Êxodo 16, a partir do verso 1. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. Amém? Versículo 2. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Fez o que aconteceu? O povo de Israel murmurou. Então presta atenção. Eu posso murmurar individualmente e eu posso murmurar coletivamente. Amém? Eu posso murmurar aqui juntamente com os irmãos, fazer motim dentro da igreja e murmurar, criar um grupo, começar a falar mal, criticar, apontar, né? Reprovar muita coisa aqui. E eu também posso ser um murmurador solitário, né? Que sozinho você nunca está. O murmurador nunca está sozinho. Tem sempre uma legião de demônios perto dele. Irmão, se você não tem um coração grato, você pode ter certeza. Tem uma legião de demônios chamada destruidor que te acompanha. O que a Bíblia diz? 2 Coríntios capítulo 10, acho que é 10, verso 10, eu acho que é. Coloca para mim aí, se não for, você procura. Não, então eu me perdi. Mas ele fala assim, e não murmureis, procura esse versículo aí, e não murmureis como foi os nossos pais no deserto, e pereceram pelo destruidor. Por que fala pelos nossos pais no deserto? Porque, é primeiro, né? Falei 2 Coríntios? Sério mesmo? Estou endemoniado. 1 Coríntios, irmão. Colocou aí? 1 Coríntios 10, 10. E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Presta atenção. Então esse ano, irmão, profetiza na tua vida que se for sair uma palavra de murmuração na tua boca, você vai receber a unção de Zacarias. Passar o ano todinho sem falar nada. Por causa do propósito. Amém? Faça um jejum de palavras. Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você. Teve uma situação que nós passamos, nosso pastor falou assim, faça um jejum de palavras. Não fala nada com ninguém. Amém. Como é difícil. Versículo 2, do capítulo 16 de Êxodo. E falou, e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Versículo 3, e os filhos de Israel disseram-lhe, quem dera que nos morrêssemos por nosso Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Fala assim comigo, o maná. Presta
Presta atenção, irmão, que eu vou falar aqui. Quanto isso aqui é poderoso. O maná para o povo de Israel foi uma resposta à murmuração. Porque quando o murmurador ele fala, ele reclama, ele não é satisfeito com aquilo que ele está vivendo, você não come o que você quer. Todo murmurador não come o que quer. Come o que lhe é permitido. Vou falar de novo. O murmurador não tem opção de comer o que ele quer. Tinha opção do povo de Israel comer outra coisa? A não ser areia, né? Vou comer areia. Por que o povo tinha o maná, irmãos? Por que o deserto não produziu nada? Porque assim como a tua mente está, assim está a sua volta. Vou falar de novo. Assim como a sua mente está, assim está a sua volta. Então, se você pensa na escassez, você vai viver num ambiente de escassez. Se você não consegue enxergar nada que Deus está fazendo na tua vida, é porque a sua mente está exatamente como está o que você está vendo. O deserto nada mais era do que uma representatividade da mentalidade escrava do povo de Israel. O escravo não pensa em nada senão em comer. O escravo não pensa, não sonha, não projeta nada. Se eu perguntar aqui, não vou perguntar para não te expor, mas muitas pessoas aqui não colocaram seus sonhos aqui. Ah, pastor, Deus já sabe o que eu penso. É porque você tem uma mente escassa, irmão. Você não consegue projetar nada. Você não consegue sonhar nada. Você não consegue, sabe? Você vai vivendo o dia a dia, atropelando. O que vier, veio. Por quê? Porque a nossa mente não consegue dilatar para um sonho, para um projeto. Ah, eu já sei que não vai acontecer mesmo. Ah, eu já sei que pelo salário que eu ganho não dá para eu conquistar nada mesmo, então não vou colocar nada. E você não abre perspectiva no seu coração, na sua mente, para que as coisas possam acontecer. A Bíblia diz assim como eu creio, é assim como eu falo. Meu Deus. A Bíblia diz assim, assim como criei, assim também eu falei. Então, projetando nada mais é do que você dilatar a sua mente para as possibilidades de Deus na sua vida, amém? Então, o povo de Israel saiu para ir para a terra prometida, sim ou não? E saiu, e todos que saíram do deserto, do Egito, pereceram no deserto. E todos que nasceram no deserto, entraram na promessa. Tem coisa, irmão, se você não mudar, os seus filhos vão experimentar, mas você nunca vai experimentar. Ah, pastor, então se meus filhos experimentar, glória a Deus, então você vai viver no deserto o tempo todo, irmão. Que mentalidade escrava é essa? Porque assim, por que nós estamos vivendo uma geração de fracassados? Porque nós estamos dando um jardim para os filhos sem maturidade para lidar com o jardim. Nós não estamos permitindo que os nossos filhos passem por situações adversas. Nós estamos blindando os nossos filhos de resolver questões até com os seus próprios colegas de sala de aula, e os pais vão ter que ir lá para resolver uma situação que eles mesmos poderiam resolver. Sabe essa super proteção que mais expõe do que, mais fragiliza do que promove os filhos, que preparam os filhos? Então você precisa, pai e mãe, você precisa gerar nos seus filhos desconforto. Você precisa gerar nos seus filhos escassez. Você precisa gerar nos seus filhos desafio. Vocês precisam mostrar a realidade para os seus filhos. Ah, pastor, mas falam que a gente não pode falar das lutas que nós estamos passando. Quando for falar de dificuldade dentro da nossa casa, tem que botar os filhos para ir para o quarto dormir, para não ouvir essas coisas. É por isso que ele sempre olha para você. E ele nunca vê a realidade. Ele exige de você o que você não tem.
E o que você não pode oferecer, ele vai buscar lá fora. E aí, para alcançar, ele precisa matar. É ou não é? Ei, você quer viver o reino de Deus na sua casa? Seja realista dentro da sua casa. Seus filhos precisam saber a realidade que vocês vivem. Não mostre um mar de rosas para a sua casa se você está vivendo no deserto. Eles precisam contribuir para você sair do deserto juntamente com eles. Amém? Sorrindo. Então o povo passou 40 anos comendo maná. Se acostumaram com maná. Se adaptaram com maná. Porque assim, irmão, para aqueles que não têm coragem de lutar, o que vier é de Deus. Aqueles que literalmente não entenderam que eles precisam avançar, queridos, eles se prostram, sabe, dentro de uma situação mais calamitosa e para ele está tudo bem. Mas ele mesmo não se autodesafia. Ele mesmo não se coloca assim na posição, eu vou mudar a minha história, eu vou mudar a minha situação, eu vou mudar o quadro da minha vida, eu vou arregaçar minhas mangas e as coisas vão ter que acontecer em nome de Jesus. Ah, pastor, mas a Bíblia diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então eu estou buscando a Deus. Eu estou buscando a Deus, eu estou orando a Deus, eu estou jejuando. Pastor, é o ano, eu já comecei esse ano com o pé na porta. Passei jejuando demais, glória a Deus. Mas se você não fizer nada, nada vai acontecer. É orar. Oração é você falar com Deus e agir na terra. Agora, no que você age, Deus pode te antecipar 10 anos da sua vida em um ano. Fazer você conquistar o que você ia conquistar durante o ano inteiro em uma semana. Mas é de acordo com a sua ação. Deus não vai mutilar ninguém. Deus quer que você conquiste. Quantos querem conquistar? Então levanta do teu sofá, meu irmão, e vai batalhar, vai fazer a coisa acontecer. E Deus vai te honrar no que você está fazendo. Dificuldade todos? Um dia eu vou fazer o discipulado inverso. Depois eu falo sobre o discipulado inverso aqui para você. Invertido, né? Então, o povo de Israel passaram quantos anos no deserto? 40 anos. E a Bíblia diz que Deus falou assim, ó, essa geração não vai entrar na terra, não vai experimentar da promessa, porque tem um coração embrutecido, duro, murmurador, reclamão. E as promessas não é para quem reclama, irmão. As promessas é para quem realmente entende que há possibilidade de viver melhor. Ei, quantos querem viver a realidade do céu? Você pode viver aqui, ó, na terra, a realidade do céu. O que determina isso é quem você é em Deus, como você está em Deus e onde você está em Deus. O que determina o que você vai viver aqui, irmãos, são esses 3 pilares. Quem você é em Deus, como você é em Deus, está em Deus e onde você está em Deus. Amém? Glória a Deus. Está comigo, sim ou não? Vai lá, meu líder, para Josué, para a gente poder já entrar aqui para o final. O pessoal sorri, não sei porquê, irmão. Josué capítulo 5, versículo 1. Olha só o que aconteceu, irmãos. Deus, então, passa 40 anos para poder... Por que 40 anos, irmãos? Porque a 40 anos fala de uma fase
na fase que o homem consegue se autossustentar pelos seus braços, pela força dos seus braços. 40 anos é o ciclo de trabalho de um ser humano. Então, se ele começa a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 7, né? Então só falta mais 2 para mim fechar o ciclo, né? E vou transicionar a igreja, né, para os futuros pastores, vou só ficar viajando agora. Fazendo missões. Mas quem começa a 20, 25, 30, aí tem mais um tempo para caminhar, né? Então, eles passaram 40 anos até que Deus levantasse a próxima geração. E a geração forte é a geração levantada no deserto, irmão. É a geração que supera as dificuldades. É a geração que supera as adversidades. É a geração que muda o cenário que está vivendo, mesmo aos olhos dele não há possibilidade nenhuma, mas ele está falando, vai acontecer. O deserto vai florescer, o deserto vai ter que frutificar. Nós vamos vencer essa areia aqui, nós vamos chegar do outro lado. Os jovens aqui, por que você não veio na Semana das Primícias? Estava cansado, pastor. Cansado de quê? Não está estudando, não tem nada, irmão. A cama está falando assim, vai para a oração, para as primícias, pelo amor de Deus. O celular está falando assim, me deixa carregar completamente, pelo amor de Deus. O sofá está falando assim, eu não aguento mais. Você o tempo todinho aqui só soltando gases aqui em mim, infeliz. Vai orar. E a pessoa fica lá sentada no sofá a semana inteira. Aí em dezembro, vê as coisas acontecendo na vida de uns, e na vida dele não está acontecendo. Não sei porquê, acho que deve ter alguma coisa errada. Já aconteceu, irmão. Você já passou. Pastor, eu posso fazer minha semana da primícia? Pode, começa amanhã e vai até, né? Já não é mais primícia, mas que você já entregou do seu tempo para... Já perdeu muita coisa aí. Vamos lá. Versículo 1. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitava desde a banda do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão. Olha, presta atenção, a informação que chegaram. E diante dos filhos de Israel, até que passamos, derreteu-lhes, se-lhes o coração, e não houve ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Presta atenção, Deus manda o povo de Israel, os espias ir lá vigiar a terra, sim ou não? Olha o relato que eles trouxeram. O povo lá são numerosos, são gigantes, vai nos matar. O povo de Israel não fez nada, só atravessou o Jordão. O que o povo fez? Os gigantes entraram para Jericó, fecharam os portões e não permitiu que ninguém saísse daquela região por causa dos filhos de Israel. Os filhos de Israel estavam fazendo o quê? Olha só o que estavam fazendo os filhos de Israel, irmão, e o povo com medo. É por isso que eu falo para você, enquanto sua mentalidade não abrir, irmão, enquanto você não se identificar quem você é em Deus, o diabo está correndo de você e você correndo do diabo. Deus está falando, só dá um passo em você. E se eu cair, Deus? Sei lá. Meu pai não está aqui comigo. Minha mãe não está aqui comigo. Se esse negócio não der... E Deus estava falando, vai. Os anjos estavam todo mundo assim, eu empurro ou não, Deus? Deus, não, a decisão tem que ser dela. A decisão tem que ser dele. Mas dá um passo. Mas tem que ser a decisão dele. Ele precisa se encorajar para romper. Aí ele fala o quê? Eu acho que não é hoje não. Aí o anjo já arranca a espada e fala assim, eu mato agora ou depois? Dá um passo, irmão. Mas por falta de ousadia, por ter uma mente cauterizada, você deixa passar. A bênção fica lá esperando você para a eternidade. Olha só. E naquele tempo disse o Senhor a Josué, faz facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedras e circuncidou aos filhos de Israel em Gibeate
Aralote, né? É o nome do lugar. Presta atenção. O povo não tinha aliança com Deus. Porque quem tinha aliança com Deus era o povo que saiu do Egito. Estou só fazendo um pano de fundo aqui para quando a gente for marchar, você compreender o porquê. Amém? Amém ou não amém? Que a gente já poderia muito bem aqui já estar marchando. Mas eu estou marchando por quê mesmo? Qual é a razão? Então eu vou te preparar para isso. Aí o povo que nasceu no deserto não tinha feito aliança com Deus. Você fez uma aliança com Deus? Amém. Ou amém fraco, gente. Verdade. Aí Deus falou assim, para eu poder introduzir esse povo na terra, esse povo precisa ter uma aliança comigo. Aí para o Josué vai e faz a circuncisão de todo o povo, todos os homens. Amém? Aí olha só, depois que o povo faz a aliança com Deus, no versículo 9 a Bíblia diz assim, o que Deus falou com eles? Disse mais o Senhor a Josué, hoje revolvi de sobre vós o opróbrio, a vergonha do Egito, da escravidão. Hoje, a partir de hoje, eu estou liberando essa palavra sobre a tua vida. A partir de hoje, o inferno vai conhecer você, as pessoas vão conhecer você, seus vizinhos vão conhecer você, seus colegas de trabalho vão conhecer você, a rua onde você mora vai conhecer você. Não mais um escravo do pecado, não mais um escravo do mundo, mas um homem ou uma mulher que fez uma aliança com Deus e vai viver as promessas do Senhor em nome de Jesus. Você está comigo, sim ou não? Enquanto o povo estava lá morrendo de medo, trancado dentro de Jericó, o que o povo de Israel estava fazendo, irmão? Olha como é que eu vou viver em 2026, vai ser assim, ó. Ó, versículo 10. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebrando a Páscoa, no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E comeram do trigo da terra e do ano antecedente, perdão. Ao outro dia, depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. Então o diabo vai estar lá e eu vou estar lá comendo milho assado. E o diabo correndo de mim. Porque sabe que eu tenho uma aliança com Deus. Sabe que a minha vida está aos pés de Jesus. O diabo não tem medo de você que você está aqui dentro, não. O diabo tem medo de você porque sabe onde você está. Se você estiver aos pés de Jesus, acabou, irmão. Não é aqui, é aos pés de Jesus. Não é placa de igreja, é aos pés de Jesus. É olhar em você e ver que seu coração está circuncidado à vontade de Deus. E você está rasgando as suas vestes todos os dias. Você está todos os dias você está renunciando para permanecer na presença dele. Aí, meu irmão, o inferno treme. Não, é que eu vou lá na igreja do reino. Aí o diabo é isso mesmo. Pode ir, não tem problema nenhum. Eu vou com você, que tem muito bandido aí na rua. Vou te proteger. Aí eu fico lá no estacionamento, lá junto com o Ronilson. E quando tu sair, a gente vai junto, né? Para te deixar em casa em paz. O diabo não está nem preocupado, irmão, com você que vem em igreja. O diabo se preocupa com aquele que está se preocupado em ser igreja. E sabe da identidade que tem e da posição que ele exerce diante do Senhor. Deus não está nem preocupado, irmão, com as pessoas que não têm aliança com ele. Mas Deus vela por aqueles que firmaram aliança com ele. Quando o diabo estava lá correndo, se trancou dentro das fortalezas de Jericó, o povo de Israel estava fazendo o quê? Assando um milhozinho, um queijinho na beira da praia. Sabe? Tá, o queijo, né? Não é de confiança muito, mas, né? Tá lá e tal. E o povo morrendo de medo. O diabo não tem medo de você não, irmão. Chegou os jovens, os filhos de Cefas, né?
foi expulsar os demônios e falou assim: eu esconjuro-te, pois, pelo Deus que Paulo prega. Ele falou assim: olha, o Deus que Paulo prega eu sei. Paulo também eu conheço. E você? E a Bíblia diz que esses demônios partiram para cima desses jovens, deram uma taca, rasgaram as vestes deles tudinho, chegou na casa dele nu. Ei, 2026 começou, onde você está? Será que Deus está falando com você, está tendo que gritar com você? Dá uma cotovelada santa quem está perto de você e fala: meu irmão, acorda. Deus está falando com você, pelo amor de Jesus Cristo. Ei, onde é que você está? Ei, deixa eu falar com você. Sabe por que Deus teve que falar com Adão, com voz audível, assim, ó? É porque Deus já não falava mais no coração. Adão saiu da posição. Tem gente que não gosta de ouvir o pastor. Vai ouvir o médico. Vai ouvir o policial. O delegado. Né? O juiz. O coveiro. Chegando e fala assim: ó, gente, ó. Só com mais 5 minutinhos aí pra gente poder enterrar o corpo. Os caveirinhas, né? É ou não é? Quem não gosta de ouvir Deus, irmão, vai ter que ouvir as autoridades que ele levanta para falar contigo. Romanos capítulo 13, verso de número 1, acho que é 1 e 2. Coloca aí, só para você entender. Toda alma seja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então todo mundo que der uma sentença para você, bota o dedo na tua cara, Deus falando para você, porque você não ouviu aqui. Se você não escuta aqui, você vai escutar aqui. A pior coisa é você escutar aqui, meu irmão. Dilata o seu coração, cara. Ouça Deus. Amém. Amém. Vou só pular aqui para a gente poder chegar na parte que já finalizou meu tempo mesmo. É assim, passa rápido demais. Não, eu tenho muita coisa para falar aqui, irmão. Deus faz a mesma aliança com Josué, a mesma aliança que fez com Moisés, na terra prometida. No capítulo, no versículo anterior aqui, ó. Eu tento pular, irmão, mas Deus fala assim: volta lá. Versículo 14, não, versículo 13. Sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs aos pés diante dele um homem que tinha na mão uma espada desembainhada. Por que uma espada desembainhada? Porque Josué partia para a guerra ali, meu irmão. É por isso que nós estamos aqui. Ei, toma posse da espada aí agora, em nome de Jesus. Tem gente que ainda pegou a espada bem assim, ó. Tem gente que pega a espada assim, ó. Irmão, você não mata um mosquito segurando a espada desse jeito. Serra o punho assim, irmão, ó. Segura. Segura firme. Segura. Ele tá tremendo. Pega pelo menos um canivete aí, irmão, mas pega alguma coisa. Versículo 14, disse ele. Aí Josué fala: Tu está conosco ou é dos nossos inimigos? E ele disse: Não, mas venho agora como um príncipe do Senhor. Ou seja, ele é o próprio Cristo, o próprio Jesus estava aqui. O próprio Jesus está aqui, irmão, se manifestando na frente de Josué. Então
Então Josué se prostrou sobre o rosto em terra e o adorou. Por que eu sei que era o próprio Jesus? Porque ele aceitou a adoração. Fosse um anjo mesmo, ele falou, não, levanta, não se prostre diante de mim, eu sou conservo contigo. Não, pode ficar de pé aí, mas ele aceita a adoração e ele fala assim, versículo 15. Então disse o príncipe dos exércitos do Senhor a Josué, descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar que está pisado, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Sabe por que o lugar que Josué pisava era santo? Porque Josué era uma habitação do Espírito Santo. A tua casa só é santa se o Espírito Santo de Deus habitar em você. O teu trabalho só é santo se o Espírito Santo de Deus habitar em você. Quem te torna santo é a presença do Espírito Santo. Quem faz você se tornar uma pessoa poderosa em Deus é a presença do Espírito Santo dentro de você. Então não é você dentro de igreja, irmão. Talvez você está vivendo mais como um religioso do que mesmo como um cristão. E a Bíblia vai falar assim, ó. Eu só vou ler aqui para a gente poder marchar, amém? Então disse o Senhor a Josué, no livro de Josué, capítulo 6, verso 2. Acompanha aí. Tenho dado nas tuas mãos a Jericó e seu rei e aos seus valentes valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E no 7º dia, né, ele vai fazer o quê? Ele vai dar 7 voltas. Ele fala assim, versículo 4. 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. Olha a presença de Deus aí, irmão. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. O primeiro ponto que tinha que levar era o quê? A arca. A presença de Deus. Quantos querem conquistar em 2026? Se não for pela presença de Deus, irmão, não precisa nem inventar. Deus falou assim para Moisés, Moisés, eu vou destruir esse povo no meio do deserto, e eu vou levantar um povo que vai ser submisso a você, obediente a você. Mas no meio desse povo eu não vou andar mais. Se você quiser seguir com esse povo, Moisés, pode seguir, mas eu não vou mais com esse povo. Moisés falou assim, Senhor, se a tua presença não for comigo, não me permite sair desse lugar. Sabe a minha oração, irmão, todos os dias, Senhor, se esse dia o Senhor não estiver comigo, não me permita sair de casa. Amém. Senhor, se tem alguma coisa dentro de mim que te desagrada e que faz com que a tua presença se afaste de mim, Senhor, cerra essa porta aqui, não me deixe sair para lugar nenhum. Porque sem a tua presença eu sou um pobre miserável, eu sou como um gafanhoto no meio da rua. Posso ser atropelado por um patinete e morrer. Quem é o homem sem Deus? E ele fala assim, versículo 11, e fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando-a uma vez, e vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. Quem fez a rodear o quê? A arca. A arca. Ei, o que você quer conquistar, irmão? Ah, pastor, eu quero conquistar isso, aquilo, outro. Senhor, visita essa coisa, esse negócio que eu quero conquistar. Visita esse negócio que eu quero abrir. Visita esse trabalho que eu quero conquistar. Visita o apartamento que eu vou comprar. Senhor, visita o carro que eu quero comprar. Senhor, vai lá primeiro, prepare esse ambiente para mim. Senhor, se o Senhor não estiver nesse projeto, Senhor, não me faça conquistar, não me faça... Senhor, não quero que... Ei, deixa eu falar uma coisa. As coisas de Deus que vai prosperar. Presta atenção, você só vai prosperar. Vou corrigir a frase. Você só vai prosperar com as coisas de Deus nas suas mãos. O que te faz prosperar são as coisas de Deus nas minhas mãos. Aí sabe o que acontece? Você toma os pés pelas mãos e o diabo sabe que você feriu um princípio, que você andou fora do propósito. Aí o diabo vai e entrega nas suas mãos aquilo que é dele, só para te roubar e tirar a paz, irmão. Não queira nada que o mundo possa te oferecer. O povo de Israel queria as panelas do Egito, queria a carne do Egito, queria tudo do Egito, mas lá não tinha paz. Ei, seja exigente no mundo espiritual. Senhor, eu quero meu casamento assim. Senhor, eu quero minhas finanças assim. Senhor, eu quero minha saúde assim. Senhor, a partir de hoje eu vou viver assim.
Senhor, a partir, eu não abro mão de tomar posse disso. Está comigo, sim ou não? Vamos lá. Versículo 16. E sucedeu que, tocando o sacerdote a sétima vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai. Até então, irmão, Josué falou para o povo não gritar. Sabe o que isso significa para a gente? Sabe o que as pessoas fazem? Está projetando alguma coisa. Fala para todo mundo. Está querendo conquistar qualquer coisa. Quem que primeiro sabe? No seu amigo Instagram, seu primo Facebook e o seu vizinho status. Deus está abrindo uma porta tal. É o ano de conquista. Bota uma fotozinha lá. É não sei o quê. Aí o diabo fala, já sei. Ficou fácil demais esse meu amigo. Você se torna amigo do diabo, irmão. Versículo 20, gritou, pois, o povo, tocando o sacerdote as buzinas, sucedeu o quê? Ouvindo o povo o sonido das buzinas, gritou. E o povo com grande grito. E o muro de Jericó fez o quê? Mas o muro de Jericó não caiu assim não, irmão. Nem para um lado e nem para o outro. A Bíblia diz que ele cai fendendo a terra e ele desce. Com o quê? Com grito. Ei, tudo que você quer conquistar, o diabo fez uma muralha. Eu quero a restauração da minha família, o diabo fez uma muralha. Eu quero conquistar um carro novo, vou botar as bênçãos, né? Coisa material para você entender. O diabo vai lá e faz uma muralha. Eu quero a chave do meu apartamento, da minha casa esse ano. O diabo vai lá e faz uma muralha. Eu quero, a partir desse ano, vou viver o melhor ano da minha saúde. O diabo vai lá. Por quê? Para dificultar o seu acesso. Aí o diabo consegue amordaçar a sua boca e você não tem voz ativa para poder declarar em nome de Jesus que as muralhas vão cair. E aí você chega lá no hospital, aí, eu vim aqui, olha como é que acontece, bonitinho. Eu marquei a consulta aqui com o médico Josefino da Silva, aí chega, o médico, ele viajou. Vou parar com esse negócio, não dá certo mesmo não. Não, pelo amor de Deus, toda vez que eu venho aqui não dá certo. Aí o carnal não entende que tem uma força espiritual. E ele começa a fazer o quê? Murmurar contra o quê? Contra o sistema de saúde. Estou falando que esse governo... Agora vem política aí, você vai ver como é que não vai ser. Esses bando de corruptos aí pedindo voto para todo mundo. E começa a murmurar, ao invés de fazer o quê? Declarar em o nome de Jesus. Opa, o médico não veio? Pois a partir de hoje eu declaro a minha cura em nome de Jesus. Então não é para me passar por nenhum procedimento, eu estou curado em nome de Jesus, vou declarar. E o dia que esse médico chegar, eu venho aqui só para ele poder atestar que eu estou curado em nome do Senhor Jesus. Irmão, aí você muda a perspectiva. Porque assim, Deus poderia muito bem eliminar as muralhas de Jericó, sim ou não? Mas as muralhas permaneceram lá por quantos dias? Depois que o povo de Israel entrou na terra prometida? 7 dias. E eles deram seis voltas. No 7º dia, eles empurraram a muralha. O que eles fizeram? Gritaram. Mas nesse gritinho assim... Parece que esse frango engasgado, irmão, não derruba nem... Sério mesmo. Não tem aquelas galinhazinhas que a gente compra lá no 3x10, lá né? Que você bota lá e vai... Tem gente que tá desse jeito, uma fraqueza mortal. E a Bíblia diz que as muralhas de Jericó vieram abaixo. E o povo de Israel tomaram posse de Jericó.
Ó, presta atenção. Presta atenção como é que isso aqui está linkado com as primícias, ó. Os primeiros dias na terra prometida, eles fazem aliança, sim ou não? Aí da aliança vai lá, faz a circuncisão, come os pães asmos. Aí faz um churrasco de milho. Festa. Ei, gratidão, alegria. Você fala com o crente, irmão, parece estar chupando limão. Parece estar com um giló na boca. A paz do Senhor. Morre feliz. Você já está morto já. Só falta enterrar. Tem que ter alegria, irmão. Ei, tem que ter alegria. Ei, o fruto do Espírito é amor, alegria. Você vê uma pessoa com a cara parecendo que está com... Sabe, parece que esfregou um maracujá na cara dele. Porque não tem a presença do Espírito Santo, irmão. Já está morto. Só falta enterrar. Vou mandar a unção dos caveirinhas lá para te procurar. Eles fizeram uma festa porque sabia que os inimigos já estavam derrotados, irmão. Sabe o que você vai fazer na tua casa, que é um ato profético? Amanhã, hoje mesmo, vai lá, bota uma mesa posta lá na tua casa. Faz assim, ó, estou declarando aqui. Estou botando uma mesa aqui diante dos meus inimigos. Estou declarando a minha vitória do ano 2026 todinha. Pastor, mas nem comida lá em casa tem. É porque você passou 2025 todinho murmurando. Faz pelo menos um ovinho frito lá e faz isso. Estou tentando terminar aqui, irmão. Mas Deus... Ô Senhor, me ajuda. Entenda. A Bíblia diz, presta atenção. Quantos querem continuar comendo maná em 2026? A Bíblia diz que quando o povo comeram o pães asmo e as espigas, o maná cessou. Fez o quê? Cessou. É aqui que a gente vai marchar. Porque assim, ó, tudo que é de graça e não tem valor. Você só vai valorizar a graça de Deus quando você estiver conquistando o reino. Aí você vai entender que tamanha foi a graça de Deus sobre a tua vida. Mas enquanto você não buscar o reino, você não está nem preocupado com Jesus, irmão. Você vem para o culto o dia que você quiser, você chega a hora que você quiser, você vai o dia que você quiser, você canta a hora que você quiser, você adora a hora que você quiser, você louva a hora que você quiser, você ora o dia que você quiser, você fala com os irmãos do jeito que você quiser. Você não tem o quê? Um compromisso, porque você não sabe o valor da graça. Mas quando você adentrar da graça e começar a conquistar o reino, irmão, cada pessoa dessa aqui é importante para você. Um minuto aqui dentro é importante para você. Aí você passa a entender o reino e valorizar a graça. Todas as pessoas que não valorizam a graça estão comendo maná. Todas as pessoas que desprezam a graça estão comendo o maná. É Deus fazendo, e a pessoa... o que está chegando na minha casa? Salário aumentou para 1.621. Só isso. Tira, Senhor, o aumento dele. Aí vem a Bolsa Família. Só aumentou isso. Aí vem o pé de pano. Só aumentou isso. Aí vem o prato vazio. Só isso. Aí vem o gás. Tá vazio. Ei, você quer o quê? Monta uma barraca lá do lado do Congresso Nacional. Deus quer tirar você, irmão, dessa linha da escravidão do diabo. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não quer que você dependa de cesta básica. Deus não quer que você dependa de salário mínimo. Pastor, mas eu ganho salário mínimo. Como é que eu faço? Deus não quer, irmão.
Deus quer que você dependa da graça. A graça dele é suficiente. Porque quando você começa a depender da graça, você começa a desfrutar do reino. Deus não quer que o seu casamento viva no maná. Maná. Sabe, todo dia vivendo, sabe, aquela miséria dentro do casamento. Deus quer que você viva o reino. E você vai viver o reino dentro do seu casamento. Você vai desfrutar do melhor. Ei, deixa eu falar aqui para a gente terminar, irmão. Olha o quanto que isso aqui é forte. Por que que o deserto não produziu nada? Porque o deserto representava o coração do povo. Não tinha nada. Agora, quando eles pisam na terra prometida, eles começam a desfrutar dos frutos da terra, porque o coração daquele povo, a Bíblia diz que em Josué e em Caleb, houve um outro espírito. Depois um dia eu vou pregar sobre o poder da gratidão, que você vai sair daqui louquinho com isso aqui. Deus ministrou no meu coração essa palavra. Ei, irmão, você precisa ter um coração, irmão, que valoriza aquilo que você está vivendo hoje, mas que também você não se acomoda com isso. Porque você serve um Deus que ele é ilimitado, e o que ele tem para você é algo muito maior. Eu profetizo que você vai trocar de carro esse ano. Eu profetizo que você vai reformar sua casa esse ano. Eu profetizo que você vai financiar seu apartamento esse ano. Eu profetizo que você vai mudar de emprego esse ano. Eu profetizo que você vai trabalhar esse ano. Ei, eu profetizo que você vai trabalhar esse ano. Não é de graça, não. É você trabalhando e os anjos também. É você produzindo e os anjos também. É você fazendo alguma coisa e os anjos também. É você marchando e os anjos também. É você declarando e os anjos também. Ei, é você trabalhando e fazendo junto com os anjos de Deus. Para isso é necessário, irmão, a gente começar a levantar e marchar e declarar em o nome de Jesus. Porque sentado do jeito que você está, nessa paralisia que você está da fé aí, não vai acontecer nada. E sabe o que vai acontecer no final do ano? Você vai chegar dia 31, olhando para todo mundo e falando assim, nossa, como eu queria que esse ano de 2026 nem existisse na minha vida. Porque você fez acontecer do jeito que está acontecendo. Ou melhor, não fez nada. Se não aconteceu nada na sua vida, é porque você não fez nada. Nada vezes nada é o quê? Se coloca de pé. Você não está aguentando mais nada. Afasta as cadeiras, só não cola na parede, para não marcar as paredes.